Fala, mulherada! Prontas para mais um episódio do Papo e Vinho Podcast? Hoje sim, muito bem acompanhada. Meus advogados apresentam a vocês. Sejam muito bem-vindos. Mas vou deixar que vocês se apresentem. Pode começar, colega. Fabielle, muito obrigado pela recepção. Sou Elias Comin, advogado criminalista, atuante aqui na cidade de Caxias do Sul. E estou aqui acompanhado da minha nobre colega... Doutora Annelise, também advogada aqui em Caxias do Sul. Já é a segunda vez que participo, terceira seria, né? Uhum. Mas, enfim, vamos deixar pela segunda vez que eu participo aqui do programa. É um enorme prazer sempre vir. Eu adoro o podcast, o Papo e Vinho. E a Fabielle também, que é uma querida cliente. Deixa eu aproveitar, antes que a gente entre, porque a gente gosta de conversar bastante aqui. Agradecer, então, Branda Seguros. O seguro do carro já renovou esse ano? Esse ano sim, mas o próximo? O próximo ano tá logo ali. MS Produções Audiovisuais, para vocês que estão de escritório novo. Importante. Bora lá registrar toda essa inauguração, esse momento lindo. O Matheus já confirmou que vai. Marielle Trentin e Bocati, vamos, inclusive, ao desafio? Sacrifício. Sacrifício? Então, bora. Vou te deixar fazer as honras, inclusive. Vamos lá. É um ritmo melodioso, né? Tá bonito. Uhum. Pra você que tá com vontade, é só passar lá no Bocati. Ah, mas não mora em Caxias. Liga pro Bocati, eles encaminham. Um brinde. Tchim, só porque a gente merece. Eu vou dizer pra vocês, se as audiências fossem tomando vinho, eu me metia em mais confusão. Matheus já riu, a gente vai ser cancelado, será? Acho que não. Até agora não, quem sabe daqui a pouco. O que a gente vai trazer para essas famílias hoje sobre o direito? Nós temos duas áreas de atuação distintas. Eu sou familiarista, né? Trabalho com a área de família e sucessões. O doutor Elias com a área criminal. Porém, são duas áreas que, embora distintas, elas têm toda uma convergência em muitas né? Convergem em muitas situações quando envolve justamente os conflitos de divórcio, envolvendo crianças, né? Ou não, porque também tem as questões de denúncias por violência doméstica, tem as questões de alienação parental. Então, nós vamos abordar essa interface entre as duas áreas e esses pontos polêmicos, digamos assim. Bem polêmicos, né? Bem polêmicos, que envolvem essas duas áreas, que é justamente a Lei Maria da Penha, a de alienação parental, em função do que é dito muito, defendido por alguns, a revogação, né, da Lei de Alienação Parental. Acho que não tenho uma ideia de revogar a Lei Maria da Penha, mas a de alienação parental, sim. Ufa, pelo menos uma. Pelo menos uma. Mas, evidente que minha posição, já vou deixar clara de imediato, é que eu sou contra, né? E o doutor Elias também, porque nós conversamos até sobre o assunto algumas vezes e imagina assim, que se cada pessoa que se sente injustiçada, né, em função de da aplicação da lei, nós fôssemos revogá-la, né? Então, o caminho não é a revogação, o caminho é o uso adequado dela, né? Maior capacitação, conhecimento, divulgação até existem, né, campanhas, mas daqui a pouco algo mais esclarecedor ao público, né? As pessoas, enfim, que vivenciam esse conflito, mas revogar certamente não é a saída mais adequada. Deixa eu até aproveitar o time. Primeiro que eu tô me sentindo muito bem, muito em casa aqui, então vamos deixar o doutor de lado. Sim. Eu comecei cometendo uma gafe que eu tô até tomando vinho. Eu me apresentei como doutora, desculpa. Vamos lá. Essa multidisciplinariedade, né, de temas, de áreas, enfim, e que existe uma combinação muito forte que é entre o direito de família e o direito criminal. Pode não parecer, mas existe.
Muitos casais, quando, enfim, chegam talvez ao final do relacionamento, procuram às vezes o advogado familiarista para fazer as providências burocráticas, não esperam em algum momento ter que encarar talvez alguma situação que envolva, né, que envolva a questão criminal, mas em alguns casos é necessário. E o que nós podemos trabalhar e abordar aqui o assunto hoje é a questão, por exemplo, da Lei Maria da Penha. A Anne comentou da lei de alienação parental, tem discussões recentes pela revogação, né, da lei, e é o que nós conversávamos já há um bom tempo, que nem sempre o fato de você ter sido injustiçado, se sentir injustiçado por uma questão de uma má aplicação, de uma utilização ruim de uma legislação, te autoriza, de certa forma, a pleitear essa questão da revogação. A própria Lei Maria da Penha, uma legislação maravilhosa, excelente, e que na maioria das vezes é muito bem aplicada. Nós não precisamos entrar no mérito aqui da discussão, acredito eu, que se existe ou não violência doméstica. Isso é fato. Basta a gente acompanhar a realidade que a gente tem visto. As notícias diárias, a realidade que o nosso estado tem enfrentado nesse ano, 2026, a quantidade de feminicídios que tem ocorrido. A grande questão é que os profissionais que atuam nessa área, desde advogados até juízes, promotores, enfim, da exigência da capacitação, eu não me refiro unicamente à capacitação intelectual, o estudo da legislação em si, mas o conhecimento da sociedade, da cultura, do comportamento humano, de onde aquelas pessoas estão inseridas. Para ter um mínimo de conhecimento a respeito disso e saber que, num primeiro momento, sempre o mais correto é aplicar, por exemplo, medidas de proteção. No indício mínimo tem que se aplicar a medida de proteção, mas tem que estar aberto para receber a outra parte também e ter crivo, ter critérios, ter conhecimento de sociedade, de convívio, de comportamento humano para decidir se aquela medida tem que ser revista, se ela tem que ser mantida, porque existem prejuízos do outro lado também. Então, eu acho que é um assunto polêmico, mas... E eu vou te dizer, já teve outra polêmica aqui num outro episódio sobre... nós temos uma lei hoje, de forma geral, que defende muito a mulher. Sim. E eu não tô achando isso ruim. Nem eu. De forma alguma. Porém, nós temos um outro lado da moeda que tem vários homens, talvez, sendo injustiçados por uma prerrogativa de que a mulher tem a razão, tá certa, enfim. Então, nessa tua fala de me dizer que os profissionais, né, juízes, promotores, sei lá, enfim, que estão a decidir por isso... Que atuam na área, né? Eles precisam realmente entender o quanto louca essa mulher pode ser e inventar coisas, o quanto realmente letal ou perigoso é esta outra parte. Sim. E é um trabalho difícil. Extremamente complicado. E às vezes a morosidade, atrelada à falta de estrutura de profissionais da área da psicologia, do serviço social, que podem auxiliar e subsidiar determinadas situações, é o que acaba conduzindo determinados fatos para o cometimento de certas injustiças, né? Assim, nós tivemos uma situação que foi, primeiro, hoje a gente sabe que foi uma falsa denúncia de abuso contra a criança. Ato contínuo, então teve foi deferida a medida de proteção no juizado da infância, então total afastamento daquele pai, então seguiu dali inquérito, depois viria, né, mas aí do inquérito já saiu pela contradenúncia, tá? Quando as coisas foram se encaixando, feita a investigação, se comprovando que aquilo não era algo real, não tinha acontecido, eu lembro bem de uma manobra, né? Agora eu fui vítima de violência doméstica. Lembra? Foi atravessada uma denúncia sem base, sem fundamento, tentando, de uma certa forma,
barrar de novo aquele contato. Porque pelas outras vias... Pois aportaria um novo fato, né? Uma nova situação de violência, né? E o juiz, nesse aspecto, e não é minha crítica aqui, ele está estritamente correto porque ele está abarcado pelo que está na lei, né? Ao receber uma comunicação de um ato de violência, uma mulher sofreu qualquer tipo de violência, a criança também, criança e adolescente, tem a lei Henri Borel, né? Que também, ela é de 2022, ela foi editada nos mesmos moldes praticamente da Lei Maria da Penha, mas voltada para a proteção da criança e do adolescente. E ambas as leis trazem esse embasamento de que... Num primeiro momento, a palavra... E tem que bastar. E tem que bastar. Tem que bastar, exatamente. Né? A grande questão é que a gente está trazendo a polêmica aqui para esse momento, para dar voz para o outro lado também. Isso. Porque campanhas são feitas de forma exaustiva, a gente assiste noticiários, o próprio noticiário ele fala algo que aconteceu com determinada mulher, com determinada criança, e já traz junto aquela questão de tem que denunciar, tem que procurar a Polícia Civil, tem que procurar a Brigada Militar, tem que procurar o Judiciário, o advogado, a Defensoria Pública, enfim, toda a estrutura. Ela é muito difundido isso. E tem que. Isso é muito importante que seja dito que tem que. Mas nós temos que ir mais além. Nós temos que ir além disso. Nós temos que trazer mais conhecimento. As pessoas têm que compreender os reflexos dessa procura. Né? Quais são os movimentos que precisam ser tomados para que, se for o caso, para que a segurança seja efetivamente perpetrada, né? Que o Estado consiga conferir àquela mulher uma efetividade na sua segurança. E da mesma forma, a pessoa que recebe aquela medida protetiva também precisa de orientação. Também precisa saber de seus direitos. Também precisa saber a quem recorrer. Né? E muitas vezes a questão também a mulher faz a denúncia da violência doméstica, tá? Aqui, sem entrar em juízo de se é fato verdadeiro ou não verdadeiro, tá? Faz a denúncia. As crianças envolvidas, tá? Nessa situação, os filhos desse casal, né? Não vão estar protegidos automaticamente pela aquela medida protetiva. Pode acontecer em alguns casos muito específicos, a depender da gravidade do fato e do fato daquele homem estar também colocando em risco essas crianças, esses filhos, né? Também praticando algum tipo de agressão. Mas uma questão muito, muito específica é a violência que a mulher sofreu e a questão da parentalidade. São coisas distintas. Distintas, exatamente. Então, se a criança tem a necessidade de algum tipo de proteção, existem outras ferramentas, outros meios. Na própria ação do divórcio, pode pedir a suspensão da convivência. Olha, essa criança aqui presenciou uma cena grave, né? Essa criança que vem acompanhando uma série de agressões que ocorriam naquele lar, até que a mulher fez a denúncia, e por vezes, durante essas agressões, quando ele tentou, de certa forma, interferir, ele também acabou vítima, de forma verbal ou até física. Então, sim, traz esse caso aqui. O que a juíza, né, os juízes da vara da família, ou até, se for via juizado, vão tomar de medida automática? Dependendo do que foi relatado ali, de um mínimo de provas, enfim, né? Eles vão suspender aquela convivência. Eles vão determinar a realização de estudo social, psicológico, por vezes até a avaliação psiquiátrica. Claro que isso demanda tempo, são questões complexas, tem toda a parte de prazos, nomeação de assistente técnico, enfim. E quando isso, o que acontece? Se nada disso aqui era real, foi tudo uma situação, digamos, manipulada, tá? Um mau uso, digamos, da lei. Claro que aquela outra parte está se sentindo injustiçada, lesada, com razão, mas, ao fim, quando feita a prova, tá? Ele vai ter que buscar meios de resgatar isso, sim. Ainda tem essa outra barreira para enfrentar. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Nesse caso de uma acusação falsa, é crime? É crime. É crime. Então, vamos supor, eu fiz uma denúncia que tu me agrediu, ao final entende-se de que não houve agressão, eu ainda tenho
um novo processo Poderá de ter. calúnia? É assim? É a denunciação caluniosa. Isso aí. Se a pessoa registrou a ocorrência policial e desencadeou uma investigação, desencadeou uma ação penal e ficou provado que ela mentiu, ela pode ser investigada e processada criminalmente, responsabilizada pelo crime de denunciação caluniosa. E tem uma pena alta. Enquanto vocês vão agora discutindo, eu vou abrir o Código Penal aqui, porque eu não lembro de cabeça, mas eu acho importante a gente entrar nesse detalhe, porque não é considerado um crime tão leve, não. Mas ele é pouco, na prática acontece muito pouco. Na prática acontece muito pouco. Acontece muito pouco. Finaliza e deixa por isso mesmo. Infelizmente, sim. Assim Podemos entrar talvez num assunto mais polêmico do que esse? Bora! Porque o que é que acontece? Na minha visão, né? Na minha visão de advogado, eu percebo que buscar essa responsabilização, seja de quem for que efetuou uma denúncia que não é verdadeira, né? E você, então, está processando aquele homem, aquela mulher pelo crime de denunciação caluniosa. Há um receio, talvez, e um receio muito grande, de que isso seja dito por aí, seja falado, que isso comece a ser difundido na sociedade e desestimule, de certa forma, as denúncias. Tá? Entendi. Entendeu? Ele funciona como um efeito reverso, né? Um efeito contrário ao que tanto se faz, ao que tanto se pede em rádios, em televisões, em rede social, que é para que as pessoas denunciem. A gente tem que achar um meio termo para tudo isso. A gente tem que ter uma formação, talvez, comportamental, cultural, mais bem estruturada, para que a gente saiba como denunciar. Que tenha responsabilidade pela denúncia, que tenha responsabilidade pelo manejo, pela aplicação da própria legislação, né? Para que injustiças não venham a ser cometidas. Perfeito, mas aí eu sou leiga, sou aqui civil. Quem vai poder fazer esse manejo? É o advogado. É o profissional. É o É profissional. tudo Perfeito. como advogado. Perfeito. Eu vou chegar contando meu drama. Então, doutor, aquele dia, Mas nem sempre a mulher procura antes um advogado. Muitas vezes ela vai direto à delegacia e faz o registro da denúncia. Ok, eu sofri a lesão, a agressão, seja o que for. É a delegacia que ela tem que procurar no primeiro momento. Eu vou né? procurar a delegacia. Eu vou contar os fatos do jeito que eu entendi que aconteceu. Ok. Mas na delegacia também tem um profissional capacitado para atendê-la e orientá-la. Capacitado, a gente não sabe, mas como eu não falei com meus advogados, é melhor eu não entrar nesse assunto. Não, tem sim. Ele não tava de plantão naquele dia que eu fui. Não tava lá. Mas, enfim, automaticamente, se eu vou lá na delegacia e faço uma denúncia de agressão, seja ela qual for, automaticamente a Maria da Penha entra e instaura-se um processo, não sei como é que chama? Basicamente, sim. O pedido, né, que é feito pela mulher na delegacia de polícia, ou pode ser na delegacia de polícia, via defensoria pública, via advogado, via Ministério Público, existem inúmeros canais. O mais usual é a delegacia de polícia civil. A mulher registra a ocorrência policial, relata a sua situação de violência e, cumulado a isso, ela solicita a aplicação de medidas protetivas. Tá? A autoridade policial, que é o delegado de polícia, documenta isso e manda ao fórum. O juiz tem 48 horas, conforme está na lei, para conhecer aquele registro, lê-lo, analisá-lo e aplicar medidas ou não. Deferir ou indeferir. A partir disso, já são expedidos mandados de intimação, no caso de deferimento de medida protetiva, e o agressor é procurado para ser intimado e cientificado dessas medidas protetivas. Aí, inicia-se, né, em muitos casos, recebeu a medida protetiva, ele para. Ele não descumpre, ele respeita, mas talvez exista uma minoria ainda de homens que não compreendam a necessidade de cumprir o que está na lei. Não sei se é uma minoria, porque a gente vê muito nas notícias aí que estava na Maria da Penha e a mulher foi de arrasta, né? Mas eu vejo... Sofreu nova agressão, eu assim vejo que por pela diante. quantidade de registros que são feitos diariamente, porque hoje as situações... Não tenho esse dado. Hoje as situações de violência doméstica possuem um número enorme.
Se for levantar, por exemplo, só no estado, nos primeiros 6 meses, a quantidade de registros policiais com pedidos de medidas aplicadas que foram feitas... Está sendo divulgado que ampliou muito. E cada vez aumenta mais, né? E essa situação, ela é importante que seja dita e que fique como orientação, porque o descumprimento da medida protetiva, além de ele gerar um crime, ele também pode levar à prisão preventiva. Né? E isso é uma linha bem tênue. Ou intimado, houve o descumprimento da medida protetiva, é passível de decretação da prisão preventiva, sim. E é justamente aí que há a polêmica com a questão da alienação. É justamente esse é o ponto. Uhum. Porque a mulher, então, sofreu algum tipo de violência, fez o registro. Automaticamente ali, automaticamente não, mas vai ser analisado, concedidas as protetivas, tá? Ele não pode entrar em contato com ela, o mais comum, não pode contatá-la nem por intermédio de terceiros, ele não pode se aproximar da residência, do local de trabalho, a não sei quantos metros e tudo mais, tá? Só que a criança, os filhos, enfim, estão no mesmo local físico que essa mãe. Normalmente é assim. E por vezes não tem um celular. Por vezes pela idade, exatamente. Ou até a mãe, por receio, faz com que eles não atendam, bloqueiem, enfim, tá? A gente não... violência doméstica é um leque amplo, tem psicológica, me ajuda, Elias, física, financeira. Então, não necessariamente te ajudar, só... sabe todas. não necessariamente é só a denúncia... ele teve uma agressão física. Não, ele fez ameaças. Ele disse que faria isso, ele gritou. Violência psicológica, até mesmo patrimonial, né? Patrimonial, exatamente. Então, assim, ela faz aquele registro, então obtém as medidas protetivas, tá? E esse homem, tá? Que sim, pode ter cometido essa violência, se sente injustiçado pelo fato de que, para ele acessar os filhos, ele vai ter que entrar com ação própria, tá? De divórcio, normalmente acumulada com a guarda e a convivência, para que lá seja estipulada uma forma que não haja o descumprimento da protetiva, mas não inviabilize o contato e a interação do pai com os filhos, porque não necessariamente aquela violência que ele perpetrou contra a mulher é perpetrada contra os filhos. São relações diferentes. São relações completamente diferentes. Pode que, num determinado momento, no calor daquela situação, ele tenha cometido um ato de violência doméstica, mas não era algo corriqueiro, tá? Sim, acho que tem que ser deferida a medida, a gente não sabe, quando a gente está lidando com a questão da separação e as emoções todas, né? A flor da pele. A flor da pele, ele pode vir a ter uma nova explosão, né? Com aquela mulher, enfim. Mas isso não significa que ele vá automaticamente agredir as crianças, não. Entende? Então, é aí que mora essa questão, essa polêmica de revogar, porque a mulher que faz a denúncia num processo de divórcio é acusada de alienação parental. Tá. Aí revoga a lei. Não revoga a lei. Aplica ela da forma correta. Não, a mulher não está tomando atitudes. Olha, a defesa dela é muito, muito simples. Eu não tomei nenhuma atitude para afastá-los. Automaticamente, eu não tendo comunicação, né, e não podendo, ela também não pode entrar em contato, não é só o contrário. Então, sim, eu busquei uma tem advogada. Que ser por ambos os lados. Exatamente. Então, ela busca um advogado e explica, olha, como em relação pai e filho não tem nenhuma restrição, mas são crianças pequenas, importa o quê? Numa dinâmica de alguém ficar responsável por buscar e levar essa criança para que ele não se aproxime daquela mulher. Entende? Então, assim, isso é prática de alienação parental de forma alguma. É aquela mulher que pode vir a ser... Uma coisa é assim, papel aceita tudo. Então, vamos lá. O advogado dele diz, não, porque ela tá fazendo isso para te afastar dos filhos, isso é alienação parental, e coloca lá na petição, tá? A mulher que quando citada e recebe aquela inicial e lê que estou sendo acusada de prática de alienação. Pode, claro, a pessoa não entende. Gerar e a lei ali, se tu pegar a lei de alienação, ela tem situações drásticas, como modificação de guarda, de lar de referência, a criança passar a ficar com o pai e não mais, e inverter a situação. Isso dá um pavor.
Exato. Então, tem muitas mulheres que, quando pegam aquilo e acham assim, bom, estou sendo acusada de prática de alienação, quando, na verdade, eu só fui registrar a violência que eu sofri. Eu não é não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, realmente, no decorrer do processo, tá? É uma coisa importante, tá? A lei de alienação parental, ela tem que ser analisada em conjunto, tá? Com o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras leis. E os princípios, tá? E o que na minha opinião, é a base para a aplicação de todas ali. É o melhor interesse da criança. Sempre vai prevalecer o melhor interesse da criança. Então, assim, embora a lei de alienação parental traga a possibilidade de alteração de residência e guarda e tudo mais, eu posso te dizer que, na prática, eu não estou desestimulando, assim, para que as pessoas cometam alienação parental, longe disso, tá? Aliás, estimulando, tá? Não quero estimular nada disso, mas, digamos assim, comprovada a prática de alienação parental, tá? Que nos laudos vem normalmente como indícios, né? Nunca vem uma situação fechada, mas toda a questão probatória tá ali, tá clara, tá tendo prática de alienação e tudo mais. Automaticamente vai ser aplicada a medida mais drástica? Nunca. Até hoje, eu nunca vi acontecer. Nem em situações graves de alienação parental, que nós já nos deparamos em alguns casos em conjunto, gravíssimas. Na prática, o juiz vai adotar esta medida drástica. Por quê? Porque aquela criança inserida num conflito, não, aliás, numa situação de alienação, ela tem conflito de lealdade, tá? O genitor que pratica alienação para ela como é que quer dizer? É a referência, é a segurança tá ali. Porque é aquilo que é transmitido. Aquela criança que todo dia ouve, né? Teu pai nos abandonou, teu pai não nos quer mais. Tu vê, ele faz isso, ele faz aquilo. Ela vai criando aquela relação simbiótica e ela não consegue mais separar quem ela é, como filho, né? E da relação dos pais. Porque os próprios pais estão misturando a questão da conjugalidade com a parentalidade. E a criança não tem condições. Tá, aí então sim, tá constatado, tá sendo vítima de alienação. O juiz não vai tirar aquela criança automaticamente daquela mãe, porque o sofrimento seria maior. Muito maior. Né? Claro, eu também não estou minimizando as consequências e os impactos que são gravíssimos, os estudos mostram, da prática de alienação, tá? Para a vida, para o desenvolvimento daquele ser, aliás, um serzinho que está em desenvolvimento, e o que isso vai repercutir na vida adulta dele também, tá? Então, assim, só para deixar claro, não é um reforço à prática de alienação, mas para essas mulheres que são acusadas e sabem que não estão praticando, não imaginem o pior cenário. Vou perder a guarda porque denunciei. Não recuem na sua medida protetiva por causa disso. Tá? Isso um advogado vai saber orientar e defender, e tem toda a questão probatória. Né? Então, a revogação da lei aqui também, porque uma possível injustiça é muito... É um argumento muito superficial. Nós retornamos àquilo que nós introduzimos quando introduzimos o assunto, né? Mas uma coisa que é importante, a gente falou nos bastidores, mas vamos deixar registrado agora para o Matheus. A gente está falando aqui em um ex-casal, né? Em um divórcio. Mas dentro da relação de marido e mulher, também existem BOs. Sempre. Tanto de crime, né? De agressões, enfim. Mas também de alienação. Então, a grande diferença é que eu acho que no divórcio, tudo isso fica mais escancarado, né? Então, aquilo que eu fingia naturalidade não estava acontecendo, agora eu digo, não, peraí, com meu filho não. Então, não quero dizer que o pai ou a mãe passaram a alienar essa criança só naquele momento. Depois do divórcio. Não. Claro que não. Aí abre um leque para muitas coisas. Me permite até fazer uma pergunta à advogada familiarista aqui, que explicou muito bem essa questão, que existe a possibilidade, inclusive, da prática de alienação involuntária. Comentários que, às vezes, as pessoas, os pais,
não entendem como... Sutis. Sutis, não entendem como maldosos, mas que, de certa forma, está agindo para desqualificar o outro. Não tem... não existe Exatamente. isso. Ó, primeiro, o que eu sempre digo? A prática de alienação parental existe em todos os lares, acredito eu. Pelo menos eu nunca vi em algum lugar, assim, alguma fala. Até hoje eu não vi. Por exemplo, assim, a determinado comportamento da criança. Tu tá fazendo igual a tua mãe. Com uma entonação de que aquilo tá errado. Pejorativa. Pejorativa, exato. Ai, tu tinha que fazer isso aí, né? Ai, tu é igual ao teu pai, né? É sempre aquela fala, ou disputas, mas tu me ama mais, eu sou muito melhor, né? Tu vê, eu que te levo, eu que te busco, eu que me preocupo com tal coisa, ou o pai com... A comida da mamãe é melhor. A comida... Então, assim, ó, um leque enorme, tá? Então, assim, alienação parental existe, e a diferença eu criei essa, digamos, ideia para que eu pudesse trabalhar, como é que eu ia ver essa situação, tá? Quando chega no escritório. Existe a intenção no crime, existe o crime com intenção e o acidental, o culposo, enfim, né? Dolo e a culposo. culpa, isso aí. A prática de alienação também. Porque, por mais que houve o rompimento, o homem ou a mulher, eu vou botar o homem e a mulher, porque tem homem, a mulher decide se divorciar e os homens muitas vezes reagem de um jeito dramático e vice-versa. Assim como às vezes o homem, eu vou sair de casa, não quero mais, né? Ou pra ficar com outro, ou só porque não quer mais. E a mulher se desespera e tal, e começa essa prática de alienação. Então, acontece dos dois lados, que eu quero deixar claro, tá? O que aquele momento de dor e sofrimento pode levar a falas não impensadas, digamos assim, nenhum dos dois tem a intenção real de afastar, né? Ele desqualifica, mas ele desqualifica pela dor que sente, mas ele não entende ou não está em condições de entender o quanto aquilo impacta naquela criança e de forma alguma ele tem intenção que aquela fala leve a criança a rejeitar o outro, né? Então, isso eu entendo assim, a prática de alienação, quando ela precisa ter um olhar diferente do judiciário, quando ela parte para uma intenção. Eu vou... Realmente está vindo como uma manipulação. Né? Quando a pessoa age com o dolo de querer. Exatamente. O objetivo eu quero destruir o vínculo existente, eu quero afastar, eu quero que aquela figura parental pare de existir na vida dessa criança. Como se tivesse morrido né, em vida, tá? Tem até um documentário maravilhoso sobre isso, né? A Morte Inventada, se não me engano é esse o nome. Que é só sobre a questão dos reflexos da prática de alienação nos níveis mais graves, tá? Então, eu diferencio muito. Quando aquele homem, aquela mulher chegam ali, e eu percebo nas falas, né, e condutas, práticas de alienação, eu procuro conversar, orientar a parte jurídica, a gente até dá vai para o lado um pouco da parte psicológica, então, enfim, sim, a gente acaba tendo que estudar um pouco, não substitui o psicólogo. Eu recomendo, inclusive, quando eu vejo que a situação está muito pesada, quem sabe, vai introduzindo. Tem pessoas que têm muita resistência, outras aceitam numa boa. Então, precisa para começar a trabalhar aquela dor, a não transferir aquilo para a criança, entender em que aquelas condutas vão repercutir naquele filho, né? Porque se separa um casal, mas a criança vai continuar sendo filho dos dois. Então, é só a dinâmica, a rotina que vai mudar. O vínculo permanece. O vínculo permanece, ou deveria permanecer, tá? Então, assim, diante disso, eu faço pedidos já de imediato. Envio dos dois para a oficina de parentalidade, que eu tenho feedbacks maravilhosos, inclusive o teu, foi um, se tu quiser. Eu vou super dividir isso. Então, por favor. Eu fui super preconceituosa. Não lembrava quanto eu tinha me sentido envergonhada a última vez na vida. E eu entrei naquele fórum assim, pelo amor de Deus, que ninguém me veja aqui. Ainda tem que dizer lá pro guardinha pra onde que eu vou. Era parentalidade. O quê? Parentalidade. Porque justamente, quando vem esse
pedido, encaminhamento, sei lá. Embora eu já tivesse conversado. Isso, mas vem como um golpe assim, ó, querida, você não sabe ser mãe, vai lá aprender a ser mãe. E não. E eu disse, o quê? Eu sou terapeuta aqui, pelo amor de Deus, eu trabalho com famílias, eu instruo famílias, o que eu vou fazer lá? Cheguei lá super preconceituosa, envergonhada, não sabia onde botar as mãos, assim. E foi sensacional, assim, ó, vários tapões na cara, nesse sentido de que não é sobre isso, não é sobre te ensinar a ser pai e mãe. Então, não vou dizer que eu ouvi novidades ali, né? É parte do meu trabalho, enfim. Mas eu achei sensacional. Toda a conduta deles ali umas 3 horas, acho. Por aí. Que dura, assim. Mas a dinâmica é você entender que não é sobre tu ou contra o outro genitor, enfim, né? É sobre a criança. Exatamente. Então, são brigas de ego, de dores, de frustrações, enfim, entre adultos, mas que o único que realmente se ferra é a criança, é o menor, é o adolescente, enfim, né? São os filhos. Então, toda a oficina ela é construída... Vou deixar aqui uma ressalva. A gente podia dar uma atualizada naqueles materiais, né? Porque estão um pouco defasados. Mas... a condução foi sensacional. Não sei se é porque eu tava lá, enfim, espero nunca mais participar. Como... Envolvida? Envolvida, se quiserem Como parte. me chamar Como lá pra dar uma espetáculo, eu vou. Mas foi uma turma que conversou muito, fez boas trocas, assim, e foi sensacional. Eu cheguei extremamente contrariada, mal-humorada, e eu saí faceira, trocando contatos. A gente quase organizou um happy hour. Mentira. Mas foi leve, entendeu? Então, foi de olhar profundamente para dizer, cara, é tão pequeno isso aí que tu tá olhando para a grandiosidade do que tudo isso pode gerar de lesão pro teu filho, né? De confusões, de frustrações, de perdas para essa criança. Então, tudo isso que está sendo discutido, tudo vale a pena? Essa parte pode... Tá, vamos deixar por isso. Se eu ceder um pouco, será que isso não traz grandes benefícios pro meu filho? Afinal de contas, eu tenho que ganhar o quê aqui? Eu tenho que ganhar alguma coisa? Eu tô nesse processo todo só pelo meu filho? Aí é que tá um grande erro. As pessoas procuram muitas vezes o advogado da área familiar, aí da área criminal, eu entendo que tem uma conotação totalmente diferente, ser absolvido, enfim, né? Mas na área familiar, primeira coisa, se chegou a um divórcio litigioso, tá? Porque eu não vou dizer assim, embora defenda a família, a gente já conversou sobre isso, sim, ótimo, mas nem todo relacionamento precisa ser mantido quando não há mais a possibilidade dos adultos continuarem como marido e mulher, né? Aqui eu falo marido e mulher, pode ser 2 mulheres, 2 homens, enfim, mas como um casal, aqueles 2 adultos continuarem aquela vida conjugal, tá? Em prol de, porque temos os filhos. Muitas vezes aquele ambiente tão pesado, tão carregado, tóxico, ele é mais prejudicial do que quando aqueles adultos passam a se tratar com respeito, com educação, cada um no seu quadrado, tá? Mas, assim, a ideia de que há um ganhador e um perdedor num litígio não existe. Todo mundo perde. No momento em que aquele ex-casal passa para o Estado a função de decidir sobre guarda, sobre convivência, sobre alimentos... Todo mundo já perdeu. Ali todo mundo já perdeu. E quem de todos perdeu muito mais? A criança. E a derrota, ela é muito maior quando há necessidade de se socorrer, então, de outras medidas. E aí vai para o penal. E aí sim, e aí a proporção, que já era horrível, passa para um patamar ainda muito mais grave, né? Isso olhando
muito mais sério. Para a criança, né? Isso para Isso. criança. Os prejuízos isso. para a criança. Claro, né? se acontece algo grave, eu acho que mais, né? Claro. Porque sim, às vezes a gente tá num litígio conduzindo, daqui a pouco, até no fato de buscar, né? Aí viu a pessoa com alguém, se passar um mês, a pessoa não pode refazer a vida muitas vezes, né? Uhum. Acontece. Aí foi lá buscar o filho, quem é o fulano ou a fulana, né? E ali já gera não existia uma agressão, e ali pode surgir uma agressão. Então pode ter Uma situação passado de violência, de né? violência, exato. Então, não necessariamente é só no início que vai ter um registro. Pode ser durante, né? O processo de É um divórcio, exemplo. Um litígio e tudo mais. Às vezes até esse litígio fazem um acordo, mas o outro, imagina assim, não prevê a possibilidade do outro refazer a vida. E aí não consegue lidar, e aí surge, né? A questão da família, ela é muito dinâmica. Embora, uma coisa que eu defendo é que cada caso é um caso. Uhum. Eu não posso pegar o caso teu, né? Eu vou guardar para mim lições como advogada importantes, condutas que foram boas, né? Uhum. Bem feitas no teu caso, o que poderia ser melhorado, sim. Mas não vou pegar o teu caso assim e vou Copia, aplicar. cola e aplica ali. E aplica ali. Não. Esse caso aqui tem a sua dinâmica, o que gerou aquele divórcio, quais foram os motivos. Embora para o direito não seja relevante, tá? Os motivos da separação, importa que se um não quer, dois não vão ficar. Uhum. Para o advogado que está atendendo, entender aquele sofrimento e como era aquela dinâmica, importa, tem como eu vou, os pedidos que eu vou fazer, como é que eu vou... Melhor direcionamento, de melhor né? direcionamento. Inclusive, assim, acho que é o caso de pedir. A Fabielle vai lembrar, eu disse assim, Fabielle, olha só. Né, eu tive esse cuidado, pelo que eu lembro. Eu vou colocar aqui o pedido de oficina de parentalidade, primeiro porque é para os dois, e eu entendo que é muito benéfico, né? E assim como eu coloquei para ela, eu coloquei para todos os clientes, tá? Não estou falando, para te entender, não é do teu caso que eu estou falando de como eu coloco para o cliente isso. Não importa se eu considero aquele cliente, né, pai ou mãe, boas figuras parentais, tá? A oficina de parentalidade ela é muito maior. Ela te traz ferramentas até para que tu possa fazer um manejo adequado quando aquela criança vem frustrada com o outro, Uhum. porque tu vai focar assim, no sofrimento da criança. Por mais que aquilo possa te causar, impactar e ficar braba, com raiva, enfim, tu vai, depois da oficina, respirar e pensar, não, peraí. Uhum. Mas é o mesmo exemplo que a gente pode dar em relação aos homens que são acusados da prática de violência doméstica, que existe previsão na própria Lei Maria da Penha da inclusão desses homens em grupos reflexivos de gênero, onde, traduzindo pelo que vocês explicaram da oficina de parentalidade, parece que se assemelha, a essa questão de como agir, de como se portar em um relacionamento, como ter o trato, né? Eu conhecia pelo projeto Hora, mudou, né? Mudou. Hoje aqui em Caxias tem um novo projeto que se chama Grave, que é o que eu também já acompanhei em algumas situações, que é realizado atualmente pelo juizado aqui da violência doméstica de Caxias do Sul, e que segue nesses moldes e que é essencial. E que, inclusive, o juiz, quando eu expliquei inicialmente que ele recebe aquela situação de violência e ele aplica a medida protetiva, ele inclui aquele homem com data e horário como medida protetiva. Ele é obrigatório o comparecimento dele naquele primeiro encontro, né? E é essencial, porque muitas vezes os homens, culturalmente, não recebem aquela educação de como viver em casal. Traduzido de uma forma leiga, é basicamente isso. E seguem o padrão. E segue o padrão daquela sociedade retrógrada, antiga. Sai de casa, trabalha, tem que sustentar a família, tem aquela obrigatoriedade, volta para casa, quer encontrar tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mesmo com a mudança toda da mulher hoje no mercado de trabalho, multitarefas. Traduzindo, é basicamente assim, tu vai lá, tu vê a palestra, tu acompanha o curso para te aprender a ser um marido melhor. A ser um namorado melhor. Né? Basicamente. E para alguns, isso. eu me lembro de um caso que o Elias citou, até que me chamou a atenção. Era um senhor já, mais de idade, que nem é tão comum, eu acredito, né? Tão mais velhos, normalmente os que mais... Às vezes,
por falta de denúncia, né? Isso, é. Às vezes Pode ser, às pode. vezes por Sim, falta de porque- denúncia. Não, até porque a gente sabe que, né, os números que aparecem estão muito aquém do que é real, né, do que acontece na Exatamente. realidade. Mas, assim, até porque a mulher também, não vamos, né, as mulheres são criadas também, de certa forma, que, mas eu provoquei. Ele gritou comigo, mas eu provoquei. Ele agora me deu um empurrão, mas ele nunca tinha me empurrado. Tava mais alegre. Bebeu. Uhum. Só porque bebeu. Quando A ele normalização, né? A com uma normalização, atitude. exatamente, tá? Eu não tô dizendo que não possa ter diálogo, né? Olha, por exemplo, um dia bebeu demais, se passou, fez algum, Uhum. né? Não algo não tão pesado, mas não necessariamente aquilo direto para uma denúncia, não, mas uma conversa, enfim, para ver. Foi um fato isolado. Mas nesse caso que me chamou a atenção é que era um senhor mais velho e a fala dele, eu não sabia que a mulher casada, ela tem os deveres. Porque ele é lá de quando a mulher tinha deveres. Como que ela agora tá querendo dizer não? Que não quer ter relações? Foi tu que me comentou esse caso, Uhum. né? Não Essa quer ter... altura do campeonato. Exato. E aí, sim, teve todo, acho que foi de estupro, enfim. Uhum. Foi uma agressão. E ele chegou, enfim, no projeto, que eu ainda falo hora, no grave, Uhum. né? Chegou no projeto e disse, que na minha percepção não estava fazendo nada de errado. Minha mulher e as obrigações dela como mulher. Então... E à época, a psicóloga que trabalhava com essa questão, ela retratou a situação da seguinte forma. Foi necessário dizer para ele, de uma forma extremamente leiga, que aquilo era errado. Ele nunca tinha escutado aquilo na vida dele. Uhum. Sim, porque ele cresceu... Ele foi a educado mulher tem suas daquela obrigações, o homem tem que prover e a mulher tem que... forma. Uhum. Eu não sei se a gente pode abrir, mas é que eu fiquei curiosa. Quem denunciou foi a mesma esposa A que estava com esposa. ele a A vida inteira. vida inteira. Em algum momento... Não teve as filhas. Em algum momento, a esposa dele possivelmente tenha recebido algum tipo de orientação, alguém tenha identificado aquela situação de violência e orientado ela. E é óbvio que aquela situação causava dor Uhum, para ela e sofrimento. Ela só precisava um dia descobrir que caminho tomar. uhum. E no momento em que ela recebeu e foi orientada, ela buscou esse auxílio. E ela recebeu a intervenção estatal nesse momento para protegê-la. E aquele homem, posteriormente, se foi condenado, não lembro, mas ele foi inserido no grupo, Uhum. né? E neste grupo, ele recebeu essa orientação, essa educação, vamos chamar assim. Uhum. E ficou muito nítido e muito claro ali naquele momento que ele Nunca tinha ouvido falar. nunca tinha ouvido falar. E aí, provavelmente, Não é uma desculpa, não é uma forma de Não. amenizar a conduta, não. Segue Mas é sendo uma- errado. Segue sendo errado e, mas e a provavelmente não vai praticar E a novamente. possibilidade dele ser punido, se está comprovado no processo, é grande, tá? Mas essa é a realidade, Uhum. né? E ali foi trabalhada a realidade. Mas o objetivo é justamente a não reincidência. Isso. Além da Sim. orientação, é para que não haja reincidência. E uma coisa que eu achei muito legal da oficina é que não é com mulheres. São homens Não, é misturado. É misturados. Pais. uma turma Mães. de os- mães e pais. Uhum. Mães e pais. Então, ao mesmo tempo que tu escuta as dores das mulheres, tu escuta a dor dos homens. Eu não sei se todo mundo que vai tem essa mesma clareza do que eu tive, assim. Não tive Vai um feedback. aberto. Eu não tive um feedback tão detalhado Mas assim. foi né? riquíssimo. Justamente porque, sim, eu como mulher tenho a minha visão, tenho as minhas dores, tive as minhas experiências boas, ruins, que somam ao que chegamos até aqui. Mas é mais difícil eu compreender as dores e frustrações de um homem. As dores de outra mulher, as frustrações de outra mulher, mais ou menos eu compreendo. A do homem, não. Então, ou, nesse caso, né, eu tô ouvindo ou supondo a dor do pai do meu filho de uma relação bagunçada já, numa relação que não tá harmoniosa, né? E aí, naquele momento ali na oficina, a gente tem a oportunidade de escutar relatos, então, de pais,
de pais que têm a guarda da criança, de pais e mães de crianças de 0 a 17 anos. Uhum. Então, é uma experiência riquíssima. Riquíssima. Era até isso que eu ia te perguntar, mudando aqui da figura agora de entrevistador, né, de mediador, que é esse compartilhamento de informações, de sabedorias com outras pessoas que também estão na mesma situação. Isso, vivendo algo muito parecido. Ela deve ser muito enriquecedora, porque... É demais. É sensacional. Então, Eu tenho que participar, só que acaba que eu não posso participar de nenhuma que tenha algum cliente. Nem cliente, nem a parte contrária. Uhum. Todos Então, deveriam participar, é óbvio, isso não é aberto, né? Porque não tem braços, eles não... Mas é isso. Mas é eles- uma educação extremamente Eu essencial. conversei com os Mas o Paulo moduladores tinha- lá, sei lá como é que Aham. é. Quem tava dando lá a oficina pra nós eram 2 homens. Mas achei muito legal a condução deles. Eu disse, cara, acho que todo mundo que Uhum. tem um filho a caminho devia participar, devia entrar na lei. Deu positivo, tem que fazer Antes do nascimento. Isso! Tu tem 9 meses pra agendar a sua turma ali. É que nem faz oficina de dindos ali quando vai batizar. Uhum. Tinha que ser tipo isso. É. Porque é sensacional. Tu tens uma visão. Eu tenho um filho que tá fazendo 10 anos. Eu ouvi relatos ali de outros pais, outras mães, os filhos de 14, de 17. São dores que eu ainda não cheguei. São momentos de vida, de questionamento, de dinâmica com mãe e filho que eu ainda não cheguei. Mas eu vou chegar. Uhum. Então, me antecipa alguns conflitos. Pô, eu já ouvi isso aí antes. Porque a criança, ela não é inocente nisso. Vamos pra polêmica agora, vou ser cancelada. A criança, ela não é inocente nisso. Uhum. Sim, ela é quem mais sofre. Mas a criança joga também. Com certeza. A minha mãe falou que... mas Lá o na meu casa- pai... Lá na casa da minha mãe eu posso. Mas meu pai falou que sim. Ele disse que eu podia. Aham. Então, É. a criança, ela vai jogar. É do interesse dela, elas são inteligentes. Mas aí, eu já entendi a dinâmica. Eles não estão se gostando. E eu vou tirar vantagem dessa situação. Como é que eu ganho melhor aqui? Então, a criança sofre? Sim, ela sofre porque toda criança, todo ser humano, não vão deixar como criança, tem o sonho íntimo de que papai e mamãe vão ficar casados, lindos, felizes o resto da vida e vão morrer de mãozinha dada. Os próprios adultos. Isso. A união... É sobre isso. Então, sim, essa criança, esse adolescente, ele vai sofrer pelo divórcio dos seus pais, inevitavelmente. Não quer dizer que ele não possa ter ganhos secundários. Sempre. Sempre vai ter. Eu acho que isso é uma coisa que eu ouvi em todos. Tá, aí vamos lá. Não é só no divórcio. Não. Estão morando juntos. O tempo inteiro. O tempo inteiro. A criança, se ela percebe que um é mais flexível nisso e mais rígido naquilo e tá, ela vai fazendo joguinhos dentro de casa também. Inevitavelmente. Todos nós já fomos crianças. A gente sabe que é E melhor a gente- perguntar pro pai e a ou pra mãe. gente- Exatamente. É sobre isso. É. Exatamente. Se tu não fez, tá mentindo que fez, que a gente Verdade. sabe. Claro, aí vem a questão da maturidade extrema, que eu já digo extrema, porque é quase impossível, é quase utópico, que aquele casal tenha a capacidade de sempre dizer pro filho, esse assunto será tratado entre eu e o teu pai, para depois... Claro que sim, Alecrim Dourado de Mamãe, Mamãe Exato. ama. Para depois a gente transmitir. Estarei agendando Eu uma acho reunião que- com seu pai. Exato, eu acho que em determinados assuntos, mas... A autonomia, Ah, né? mais importante, sim, né? O casal senta, não, só um pouquinho, vamos conversar. Até um presente mais caro, uma Uhum. viagem, enfim, uma coisa. Mas no dia a dia, o pai ou a mãe, para Alguém vai tomar aquela decisão, olha né? aquela vantagem que também do ego. Deixa, tá, diz que eu bato no peito, eu vou deixar. Mas isso acontece direto. Uhum. Né? Que é o que Sendo tu- casal ou sendo esse casal. Exatamente. Vai acontecer. Exatamente. A diferença é que longe, ou com falta de comunicação total, muitas vezes, a criança vai ter Um palco maior. maior, exatamente. Mas não significa que dentro de casa não aconteça, porque Isso. acontece também. Então, é importante que adultos
sejam adultos, né? E que entendam Uhum. que a criança, ela vai jogar, ela vai tentar tirar o melhor E daquele... filtrar, quando E chega em filtrar, casa e exatamente. traz algo de lá, e aí aqui eu já, como? Teu pai disse o quê? De falar melhor sobre isso. Como assim? Ele disse que pode tal coisa. E já tu te inflama. Aí quando tu vai lá falar, não era Nem era. nada daquilo, Uhum. né? Não era, porque, é claro, a criança chegou e trouxe, né, da forma que ela queria né, que era conveniente para Eu ela. tenho uma máxima familiar, assim, né? Que nem envolve divórcio. É, uma criança veio passar, sei lá, uma semana com a gente lá em casa, enfim, filha de amigos, assim, parentes meio distantes. E passou uma semana com a gente na praia e tal, né? E aí era eu e minhas 2 primas crianças e veio mais uma menina ali. Ah, maravilhoso, tudo certo. Essa menina volta pra casa e aí diz pros pais: não me deram comida a semana inteira. Seria até impossível. É sobre isso. Então, crianças mentem. Crianças Sim. ampliam coisas, crianças fazem Fantasiam, imaginam. Aham. Tem toda a questão justamente de um processo que nós tivemos de falsa memória. Porque a criança é sugestionável também. Também, É algo que foi sempre é. incutido Isso, tu começa na cabeça. a pingar Nas memórias, né? informações ruins aos poucos, Uhum. vai ampliando. E a criança Uma vai, ela mentira vai... repetida várias vezes se torna Só verdade, né? Exatamente. Isso aí é a definição perfeita da falsa memória. Uhum. Então, é preciso maturidade, independente das dores que esses adultos estão passando, de olhar para essa criança e dizer, peraí, gente, o que tá valendo a pena aqui mesmo? Ok, isso aqui vale a pena, vamos lutar por isso. Isso aqui acho que não. Vamos respirar, vamos... Se voltar a acontecer, se a gente olha para isso de novo, porque, de fato, é uma desestruturação emocional gigantesca para essa criança. Vai dando margem para essa criança se crescer e jogar cada vez mais com esses pais. Então, a criança está no seu papel, certo? De usar desse momento. Uhum. Mas cabe aos adultos entender que, tipo, algumas E coisas não isso é valem a pena. E isso, agora eu só vou fazer um link, tá, para a parte jurídica aqui, que me chamou a atenção, que é importante. Quando essa criança vai para as perícias, para as avaliações, o profissional que está do outro lado, né, ou então no depoimento especial, enfim, né, que aí é conduzido pela magistrada, com a sala de espelhos, que é filmada, enfim, tá? Ter na fala da criança digamos assim, uma percepção de que alguma coisa que ela disse ali não é exatamente... Fazer aquele filtro. A questão, assim, muitas vezes que eu percebo, assunto polêmico, né, é a questão da forma como são feitas as perícias, né? Uma escuta de pouco mais de 1 hora, aliás, no máximo de 1 hora, normalmente, uma vez só. Não sei se uma leitura aprofundada do processo inteiro, porque entendo que é uma demanda enorme, gigantesca, né, para todos os profissionais envolvidos. Processos de litígio extremo, assim, Extensos. Cansam os advogados, cansam o judiciário no todo, rede de apoio, enfim. Mas, independente disso, é imprescindível que todos exerçam seu papel com esse olhar também de proteger a criança, sim, com certeza. Mas também filtrar, ter aquele ouvido aguçado de quando aquela fala da criança é ou uma falsa memória, porque cada questão ali não bem analisada traz uma repercussão absurda e, de novo, para a própria criança. Não. E o quanto isso às vezes não repercute, não só no âmbito do direito de família, No penal. mas muitas vezes surgem, nesses momentos, acusações extremamente graves e que colocam uma pessoa no banco dos réus, vamos dizer assim, acusada, Com penas absurdas, altíssimas.
por situações dessas como a Anne está falando, né? Mas que muitas vezes a intervenção de um bom profissional atento naquele momento consegue constatar determinadas Exatamente. situações como as Uhum. falsas memórias e a importância dessa conclusão que é posta, que é materializada através de um laudo, ela Assim, a repercussão a depois repercussão é absurda, porque tu evita uma injustiça de Uhum. ser praticada, mas o principal de tudo isso, olhando de novo a criança, tu consegue dar um direcionamento correto Isso, para porque quando tratá-la, ela chegar né? na vida adulta, que é justamente esse documentário traz estas crianças já na fase adulta, né? A maioria ali já a fase, acho que não tem nenhum menor ali de 18 anos, tá? Hã, quando eles se dão conta de que aquela figura parental praticou alienação e eles foram coniventes, com eles não é coniventes, eles foram as Uhum. marionetes, Marionetes ali. enfim, e sentem a culpa, o peso pelo que eles causaram a Uhum. outra figura parental, Uhum. né? Porque foram para o judiciário e trouxeram relatos que não eram verdadeiros. E aí, aquela dor e aquele sofrimento no relato que eu vi nesse documentário, eles já na vida adulta e eles explicando o que aquilo está trazendo de prejuízo emocional, é absurdo. Sim. E se lá no início tivesse tido um trabalho muito bem feito para apurar isso aí, investigar, analisar, esmiuçar, vamos, né? De todos os De envolvidos, todos, né? todos. Aí eu tô dizendo, do advogado Uhum. Uhum. que faz a representação das partes, do promotor que tem por função preservar a criança e é preservar de todas as formas, contra um ou contra o outro, Uhum. ou contra os dois, Uhum. se necessário for, medidas drásticas, tá? O juiz, que é quem conduz tudo, a questão das provas, e agora eu vou dar uma importância muito grande, né? A gente vai ter as avaliações, Que é enfim, social e fundamental. psicológica, mas a psicológica, que é quem trata mais a fundo desta questão, é ter a cautela de avaliar o quanto for necessário, tá? Se preciso for pedir avaliações, né, ou ouvir outras figuras envolvidas, tá? E aí, eu vou defender sempre, ou a possibilidade da entrada do assistente técnico na sala, ou então, por meio de depoimento especial, tem protocolo específico do depoimento especial para alienação parental, tá? Então, fazer de forma que todos os envolvidos também possam Aqui, participar daquela prova para a Uhum. efetividade do contraditório da aqui é defesa. importante, Anny, quando tu fala, né, da figura do assistente técnico, é importante que a gente esclareça quem é a Sim. pessoa do assistente técnico, né? Que é um profissional, um psicólogo, se for o caso de uma avaliação psicológica, que é contratado pela parte, pela pessoa ali que é assistida naquele momento pelo Tanto advogado, autor quanto réu. tanto autor quanto réu, para que também acompanhe e auxilie na produção daquele laudo, daquela avaliação, né? Ele não pode interferir, mas ele Uhum. fica como observador Uhum. para garantir que o profissional, o perito nomeado, está conduzindo da forma como deve conduzir, está aplicando testes da forma como deve ser aplicado. E fora isso, eu ainda acho mais produtivo, né, o depoimento especial muitas vezes. Uhum. Porque o depoimento especial nós estamos assistindo aquilo em tempo real ali, podendo fazer alguns questionamentos, claro que vai para o ponto da psicóloga que está conduzindo lá com a criança, e ela transforma aquela pergunta de uma forma Mais lúdica. exato, Uhum. né? Mas eu acho fundamental, porque ali naquele momento a gente ouve o detalhe da fala, porque tu vai, com o tempo na profissão, tu vai desenvolvendo, né, Elias? Uhum. A gente foi desenvolvendo um ouvido assim, mais aguçado, digamos. Que é a qualificação que nós falamos antes, né? Aquela É, sensibilidade de trabalhar com a que o matéria, de livro não vai identificar. Que o trazer. livro não vai trazer, A faculdade, óbvio, né? a academia, a faculdade não vai trazer. Mas a tua prática, o teu dia a dia, tu vai ouvindo, tu vai observando o comportamento humano. Estudar o comportamento humano é essencial. Até tu falaste do depoimento Eu vou me servir um especial. golinho do vinho. Pode? É nosso?
E tá uma delícia, né? Tá uma delícia. Até tu falaste com sede. do depoimento especial, o depoimento especial que ele hoje tem previsão em lei, né? Sim, e protocolos próprios. E protocolos próprios e o funcionamento dele permite justamente isso, né? Antes o nome era depoimento sem dano, mas também 100% sem dano não... Não podemos prometer, né? Chegou no judiciário, né? A família nessa situação já há um dano. o O dano dano já... Pois tá então, aí. aí hoje o nome dele é depoimento especial porque ele foge do método convencional e é adotado um método especial. Exatamente. Com o auxílio de um profissional, pode ser vai do serviço social, pode ser da psicologia, enfim, que vai ter o manejo todo para acolher aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa que foi vítima, que presenciou algum E porque ela ato precisa também, no início, de violência. saber o porquê que ela tá ali, Uhum. naquele contexto. Começa com aquela parte raporte, né? Isso. De deixar também a criança confortável, com confortável. perguntas. E uma sala de audiência onde os profissionais, né, defesa, Ministério Público, a outra Em tempo parte, em tempo real, acompanham o depoimento. E depois é aberto, né, o momento para que todos façam perguntas e aquele profissional que está ali fazendo aquele manejo, aquela intermediação, recebe por um ponto eletrônico e então Isso, a juíza defere ou indefere, só para ter essa filtragem também. Passa a pergunta para quem está depondo, né, que é para criança. Então, porque quando tu chamou atenção para o depoimento especial, é bom que isso fique muito claro, porque às vezes nós adotamos, fala um termo técnico, como se partisse da premissa que todo mundo compreende, sabe. né? Sim. Então, é verdade. Vocês falam difícil, gente. Ai, essa é boa. A gente fala, a gente tenta, né, muitas vezes trazer essa... Mas tem que descomplicar. Tem que descomplicar, mas linguagem. a gente realmente peca muito porque, como a gente escreve isso numa petição, trata direto com o magistrado, promotor, enfim, a nossa fala fica muito técnica. São que nem os termos médicos, né? Que eu acho que são mais complicados do que os jurídicos. Eu também acho. Eu discordo. Aí eu amei a nossa conversa. Eu acho que a gente podia marcar semanalmente, inclusive, né, Matheus? Só polêmicas. Não, a gente tem assim um arsenal. Estamos à disposição. Um arsenal de polêmicas. Se você quer que eu traga mais aqui minha dupla dinâmica, escreve aqui embaixo. O que eles podem escrever? Relação entre penal e Não, família. ficou difícil. Ficou difícil. Polêmica. Hashtag polêmica. Hashtag polêmica. E eu trago essa dupla aqui para nós causar na net. Eu amei, obrigada pela presença de vocês aqui e também na minha vida. Dizem que a gente se sente chique quando tem advogados. Eu tô bem chique. Eu vou ligar para a minha advogada. Vou falar com meus advogados e depois a gente conversa. Essa é ótima. Tá sempre aberto. Obrigado. Temos sempre vinhos à disposição, então estão sempre convidados. Só chegar e eu ando vendo umas fotos lá com sushis. Por favor, né? Me chama também, tá? Aqui é chique. Quero saber aonde o pessoal te encontra, senhorita. Então, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda, uma divulgação que, né, é recente. Nós, então, estamos abrindo a nossa sala juntos. Depois de anos de parceria, então, evoluímos para isso. Estamos muito empolgados. Eu, particularmente, estou mega empolgada. A esposa do Elias também, junto comigo, mega empolgada, porque é quem, né? Vocês não estão vendo, mas ela tá aqui. É quem faz o chimarrão, inclusive. É quem vem com a parte das ideias, a gente fazer isso e aquilo, porque, claro, é um mundo mais, né, das mulheres, da decoração, de não sei o que, né? Mas, enfim, nos reunimos com a arquiteta e eu acho que... E logo estaremos estabelecidos ali nas proximidades do fórum. Dá um endereço, por gentileza. Eu não me lembro o endereço de cabeça. Eu sei que o prédio, ele fala tanto, Independência Boulevard Square. Vai ser uma sala linda, acolhedora. A gente quer transmitir tudo que a gente traz no nosso trabalho. O acolhimento, a segurança, a nossa capacitação que a gente busca sempre, né, manter. E, enfim, e descomplicar e tentar ajudar a vida daquela pessoa que está naquela situação, né, da melhor forma possível, defendendo os interesses das crianças também.
Eu posso falar por mim aqui que eu me senti super à vontade. Fomos muito bem recebidos. Muito bem E recebidos. muito bem mesmo, porque com vinho de qualidade desse... É verdade. Então, nós estamos nos estabelecendo, né, no escritório. Logo teremos a inauguração. Vamos já tô precisar. Sim, já está convidada, convidada. claro. Vamos É que o Matheus precisar, vai né, vai do Matheus. precisar de ajuda para carregar os cabos ali, eu vou junto. A gente vai ficar estabelecido bem pertinho do fórum. É na rua Terezinha Borges dos Santos, Bertelli, número 15, no bairro Panassolo, na sala 308. Perfeito. Arroba, eu ia falar isso agora. Posso deixar meu Instagram? mas com toda certeza. Elias Comim, com N no final. Aí o meu é difícil, né? O meu é @Nelise Ferrazolé, advogada. Porque eu não sou uma pessoa muito criativa, podia ter feito uma coisa menor. Não, Mas aí o Matheus um dia me ajuda, né, Matheus? Estarei lá, com toda certeza. Vai ter vinho? Vai ter vinho, Então vai vou ter estar lá espumante. mesmo, vou estar lá mesmo. Nós vamos passar na Bocati antes para com comprar. certeza. Maravilhoso. Fala lá com o Denilson. Diz que queremos esse aqui, ó. Pode deixar Uma anotado. delícia esse vinho mesmo. Então, @Bocati, @Marielle Trentin, MS Produções Audiovisuais, Branda Seguros. Muito obrigada. Sem vocês, isso aqui não existiria. A gente não estaria levando o quê? Essa consulta com 2 advogados gratuitamente para a sua sala, para o seu carro, para a sua cozinha. Não sei de onde a senhora está me ouvindo, mas é sobre isso. Então, precisando de MS Produções Audiovisuais, Branda Seguros, Marielle Trentin ou Bocati, eu super indico, e advogados também. Espero que você não precise na sua vida, mas se precisar, eu super indico de olhos fechados. E vou dizer, nada como, em um momento de caos, encontrar pessoas que te tragam paz, foco, caminho, direção. Então, eu super indico. O caos eu não indico, mas se ele já surgiu na sua vida, eu indico aqui. Tanto Elias como Anne, são maravilhosos. Muito obrigada. Muito obrigada. E foi muito bom estar aqui. Se você ainda não tá me seguindo, @Fabielle com 2 Bs, MB, @papovinho.rs. E aqui no YouTube, quinta-feira, 20 horas, sempre tem episódio novo. Curte, comenta, compartilha, te inscreve nesse canal e compartilha muito. Sabe aquela amiga que tá se divorciando? Compartilha. Aquela amiga que tá com BO, com crimes por aí, sofrendo agressões verbais, psicológicas? Compartilha. Tem filhos? Compartilha. Tá num divórcio? Compartilha. Não tá no divórcio, mas tá pensando? Compartilha. É sobre isso. Compartilha pra todo mundo, que advogado a gente nunca sabe quando vai precisar. Para planejar, inclusive, o divórcio, né? Ou o casamento. Ou o Planejar o casamento. casamento leva uma saúde maior. Você tá num relacionamento que tá, assim, se encaminhando pra uma relação mais Duradoura. profunda, mais duradoura, busque. Exatamente. Porque faz diferença no futuro. Organizar. Se eu conhecesse é a palavra. vocês antes. Quinta-feira, 20 horas, a gente te espera por aqui. Agora a gente segue porque a gente merece. Nessa noite estrelada que temos aqui, ó.